Ômega Web Rádio. Boa noite. Hoje nós com mais um programa Fatos em Destaque. Vamos falar sobre um assunto bastante importante aqui para a nossa região e para o Brasil e para o mundo de modo geral, né, que é a questão do autismo. Então, nós temos aí uma série de problemas, questões que envolvem essa síndrome, que tem sido cada vez mais divulgada, tem sido cada vez mais mencionada, né? Não só pela nossa mídia escrita, mas também pelas nossas redes sociais, porque existe muito preconceito. Então, a gente precisa realmente falar mais sobre o assunto, precisa divulgar essa questão para que as pessoas consigam procurar, consigam entender o que é esse espectro autismo, né? Existem várias legislações já aqui no nosso país que protegem as pessoas acometidas com TEA, que chama, né? E o que a gente tem visto, infelizmente, é muito preconceito. Então, o programa vem hoje tentar combater esse preconceito, não só às vezes dos próprios pais, como dos familiares, as pessoas que estão em volta dessas crianças e até adultos que são diagnosticados com o espectro autista. E isso acaba gerando uma série de problemas para essas pessoas conseguirem enfrentar o seu dia a dia. É lógico que existem estágios do autismo, né? Isso vem sendo estudado, vem sendo diagnosticado de uma maneira cada vez mais precoce, e isso é muito importante também, apesar das dificuldades, muitas vezes, de você fechar um diagnóstico. Mas a gente vai falar com as pessoas que sabem mais sobre isso, que entendem, que estão diretamente ligadas a essa síndrome, que são nossas convidadas hoje, a Joana e a Renata. Eu queria que vocês se apresentassem. Bom, eu sou Joana Malha, eu sou diretora pedagógica da Associação dos Autistas de Santos, já há 30 anos, que vem desenvolvendo o trabalho por lá, e é o que a gente faz. E tem a Renata, que está trabalhando com a gente. Renata. Boa noite a todos, meu nome é Renata, sou assistente social lá da Associação de Pais, Amigos e Educadores de Autistas, e muito obrigada pelo convite, né? O autismo realmente faz parte do nosso cotidiano, né? A gente trabalha com autistas, né? Estamos lidando com eles diariamente, então esse espaço é muito importante para poder falar sobre o assunto. A gente vai comentar bastante sobre isso, também fazendo a nossa bancada, o Valentim, que é o nosso jornalista. Boa noite, Valentim. E boa noite, Marcelo. Bom, a minha primeira pergunta, como é que surgiu a associação? Então, a associação surgiu em 22 de dezembro de 1986. Uma mãe que tinha uma criança que apresentava algumas características e ela não conseguia encaixar essa criança nas escolas, não conseguia atendimento. Ela colocou uma matéria na tribuna, na página da Vera Leon, e colocou as características do filho dela. E ela falou ali, chamando na reportagem, que se tivesse mais alguma mãe que tivesse filhos que apresentasse aquelas características, que entrasse em contato. Então, nesse dia 22 de dezembro de 1986, 10 mães se reuniram e, naquela data, fundaram a Associação de Pais, Amigos e Educadores de Autistas, né? Por isso, fizemos 35 anos, recebemos uma homenagem na Câmara pelo trabalho prestado, né? E então, por conta desse grupo de mães, que hoje a gente tem o atendimento que a gente oferece para os nossos 58 alunos que a gente tem atualmente.
Tá certo. Onde que vocês ficam, né? A sede de vocês, se vocês têm alguma ajuda, se vocês recebem ajuda de algum ente público, se alguém quiser ajudar, se pode ajudar. Sim, nós estamos situados ali na rua Almeida de Moraes, 17, na Vila Matias, né? Sim, recebemos ajuda fundamental da Prefeitura, através da Prefeitura Municipal de Santos, através da SEDUC e da Saúde, né? Que é onde a gente busca o recurso para pagar os funcionários, para pagar o transporte, para poder fazer o atendimento das crianças. Fica com o convite de quem quiser conhecer a escola, tá indo, liga, a gente agenda para dar uma atenção, né? E a gente precisa sim sempre de ajuda, de divulgação, porque já por conta dessa crise da pandemia que a gente tem vivido, a gente há 3 anos já não tem a participação na festa de inverno, que é um dinheiro que entrava, né? Então, quem quiser estar ajudando, a gente tem o Pix da escola, a gente tem o programa da Nota Paulista, que acho que depois a Renata vai explicar direitinho. Então, a gente está buscando sempre alguma forma da gente poder estar sobrevivendo. Tá certo. Renata, como é que é essa questão, como é que você se envolveu com a associação? E conta um pouquinho do seu cotidiano dentro da associação. Então, eu cheguei na associação através da minha supervisora de estágio, na época da faculdade, né? Foi o primeiro trabalho dela, foi na associação, e ela foi assistente social lá, então eu me formei e surgiu essa oportunidade de estar indo trabalhar lá, né? E eu tô lá desde então, é um trabalho que eu amo fazer. Ali eu acompanho, né, os alunos, né, o cotidiano deles, como estão em casa, questão de medicação, acompanhamento médico, né, e a gente faz o acompanhamento das famílias também. Eu, juntamente com a psicóloga, nós fazemos o grupo de famílias nas sextas-feiras, né, a cada 15 dias. E também fazemos atendimentos individuais, coletivos. Então, é um trabalho que, além de fornecer para as crianças no campo da educação especial, a gente também dá esse apoio para a família, né, através das políticas públicas, dando orientação, buscando sobre os direitos, né, que elas têm. Então, é um trabalho bem completo. Quantas crianças vocês têm hoje, né, dentro da associação, e qual é o suporte? Vocês têm multiprofissionais, multidisciplinares, a criança fica em período integral, meio período, como é que funciona essa associação? Então, lá na escola a gente é dividido em 2 períodos, a criança não fica o período todo, mesmo porque a gente tem o contraturno, a gente faz um contraturno com o ensino regular. Então, dessas 58 crianças, a gente tem um grupo grande que vai para o ensino regular no período e no outro período que vai para a escola, né? E a rotina da criança, assim, chegou de manhã, ela toma um café da manhã, depois ela vai para a rotina pedagógica, né? Depois ela sai para a educação física, a gente tem a psicóloga que a gente atende e também a fono. Então, não é só educacional, é educacional e clínico, isso desde o começo, que a gente começou a trabalhar, a gente acreditava, sempre acreditou que tinha que trabalhar meio que em conjunto, né? Então, a gente tem isso. É como a Renata estava falando, tem o trabalho conjunto com a psicóloga, com as crianças, com os alunos e com a família, porque a gente entende que não é só trabalhar a criança na escola, a gente tem que trabalhar a família, a gente tem que ter o apoio do médico, né, para poder fazer um trabalho que eu falo que é um triângulo, né? O triângulo tem que estar fechado. Não adianta só a gente estar na escola trabalhando e não ter um acompanhamento médico, a família não está apoiando, então tem que ser esse trabalho em conjunto. Então lá na escola a gente tem pedagogo, tem educador físico, tem professor de educação física, tem as auxiliares de classe, cozinheira, as ajudantes, porque a gente fala assim, é um conjunto, é uma equipe, então desde a ajudante, quem faz o almoço, tudo tem que trabalhar conectado para poder atender as crianças, né? Eu acho que por isso dura tanto tempo. É verdade. Primeiramente para a Renata, que ela tem, como assistente social, como profissional da área, tem esse trato maior com as famílias, né? Eu queria saber como é que é, na maioria das vezes, o diagnóstico perante os pais, né? Muitas vezes os pais se ficam assustados, nossa, meu filho, será que vai ser independente um dia?
Como é que está esse trato hoje? Como é que essa coisa de você tentar acalmar a família? E com a Joana, eu queria saber o seguinte, dentro desses mais de 30 anos, 35 anos, você falou, quais os avanços, né, tanto na questão social como na questão médica, porque o autismo, se você for ver naquela época de 1986, tanto tempo atrás, né, a gente praticamente falava de uma pessoa nula, que não viria a fazer parte da sociedade. E quais os avanços que a gente teve na questão social e também clínica, né? Então, começando falando sobre as famílias, assim, eu recebo diversas ligações todas as semanas, né? Nós estávamos conversando aqui um pouquinho antes de começar sobre isso, que as famílias, elas idealizam, né, o filho, quando o filho está na barriga ainda, tem a gestação e tudo. Aí quando a criança nasce, nos primeiros meses de vida, de 12 aos 24 meses, começa a observar, né, mudanças no comportamento. E aí que a família começa a pensar, será que é normal? Será que vai passar? Né? O que eu faço? E aí a família fica totalmente sem saber o que fazer. E aí vai atrás de lugares, né, instituições que nem a gente, ou procura profissionais para poder ver um rumo a seguir, para poder resolver aquilo, né? Então, o que a gente orienta? A princípio, é realmente conversar com o pediatra, né, que é o médico que está acompanhando a criança, para poder fazer o encaminhamento necessário para o profissional especializado, né? Assim, sem pensar de princípio no diagnóstico. A princípio é fazer a avaliação, né? O porquê que esse bebê, essa criança está apresentando esses comportamentos, né? Que o transtorno do espectro autista, ele traz déficits no comportamento, muitas vezes no atraso da fala, né, ou complicações na fala, ou a ausência da fala. Então traz também a interação social, né, que às vezes os pais observam que a criança já não olha diretamente para eles, chamam, não dá uma devolutiva, então já tem um sinal de alerta. Então, a nossa orientação é sempre, a princípio, procurar um profissional especializado para poder começar as intervenções, as estimulações, para aí sim, posteriormente, se fechar um laudo ou não. Se chegar a um laudo, ok, né? Já foi feito todo o processo, já saiu aquela dúvida da família, uma dúvida muitas vezes angustiante, né? E se não foi, né? Se for por alguma outra questão, não se perdeu aquele tempo, né, que foi feito este trabalho multiprofissional. Então, geralmente a gente orienta as famílias nesse sentido. A primeiro, ter calma, né, não se assustar, não é o fim do mundo, né, tem toda uma equipe para poder auxiliar aquela família e aos poucos ir vendo realmente o que a criança tem, né. E existe uma evolução, né? Quando elas são tratadas precocemente, de forma mais prematura, essas pessoas que têm esse transtorno acabam conseguindo ficar interagindo bem com a sociedade, não é? Sim. Que é a segunda, que foi a pergunta dele sobre a evolução. O que acaba acontecendo? Antigamente, há muitos anos atrás, você falava de criança autista, você imaginava aquela criança que falava-se, vive no mundo dela, estava fechado com aquelas estereotipias de balanço e tal. Isso, hoje, já é muito mais difícil, né? Porque naquela época não se sabia, então demorava para buscar um atendimento, para buscar, não tinha tantos profissionais que nem tem hoje. Hoje nós temos uma série de clínicas que dão esse tipo de atendimento, que não estou falando de escola, estou falando de atendimento clínico. TO, psicólogo, psicopedagogo, fono, né? Então, logicamente, hoje a gente percebe que as crianças, elas já vêm diferente do que quando eu recebia há 30 anos atrás, né? E aí o trabalho vai sendo feito e você vai vendo uma evolução. Como que é essa evolução? Assim, por exemplo, para mim uma evolução é a criança ir num buffet e ficar ali brincando com as outras crianças. A gente não pode falar assim, porque às vezes a pessoa fala assim, eu vou deixar, não vou atender, porque vai que depois ele cresce e melhora. Não.
Às vezes, você precisa sempre ter uma intervenção. É a mesma coisa que eu falo. Então, a gente dosa quais são as evoluções. Por exemplo, amanhã nós vamos no cinema. Fomos convidados, vamos no cinema. Com um grupo de 32 crianças. Crianças, eu falo crianças, mas não, são jovens e adultos. A gente tem de 6 a 46 anos, que é um dos fundadores, que está com a gente até hoje. Então, eles irem até o cinema, eles sentarem naquele tempo limite que eles têm, ficarem olhando ali, é um avanço. E isso a gente treinou na escola. Já teve segunda-feira, nós fizemos cinema na escola, todo mundo sentado, olhando. Hoje é terça. Terça, hoje teve cinema. Então, é isso que eu falo. Assim, a minha palavra para os pais é assim: acredite nos seus filhos, porque não é que você fala que a criança ele recebe um diagnóstico de TEA, que ele tem um comprometimento intelectual. Não, às vezes não. Eu já recebi crianças na escola que eles, por si só, eles aprenderam a ler e escrever. Só que eles tinham um problema de comportamento, que foi o que a Renata falou agora, que não deixava a gente chegar no potencial da criança. Então, o que eu tenho que trabalhar? Eu vou ter que trabalhar juntamente com a família, juntamente com o médico. Aí o médico vai orientar se tem uma medicação que tem que dar, porque também a medicação não é milagrosa, você precisa dar medicação, você precisa dar limite em casa, precisa dar limite na escola, para que a criança possa evoluir. E aí, quando você trabalha o comportamento, que é um dos problemas mais, assim, eu falo, mais sérios no TEA, aí você começa a observar que a criança tem um potencial grande, que a família às vezes até desconhece. Assim, então, o que eu falo para os pais é assim: acredite no potencial da sua criança. Tá? Porque às vezes você está lidando com uma criança que tem um potencial, nossa, muito superior. Às vezes até com QI preservado, tudo, com habilidades assim, artística, de montar Eu tenho aluno que monta quebra-cabeça com uma perfeição, sem olhar o que está montando. Então, a gente direciona essas habilidades. Assim, eu falo, a gente busca habilidades. Uhum. A gente não reforça as manias, a gente trabalha com as habilidades, né? Tá? Eu acho muito importante, né? Porque a gente percebe que a nossa sociedade ainda tem muito preconceito justamente pelo estereótipo que a senhora falou. Então, existe o quê? Aquela imagem do autista, né? A criança isolada, né? Sem comunicação, sem uma sociabilização, que eu acho que é uma dificuldade que a maioria dos autistas apresenta, né? A dificuldade, inclusive, de escutar um som mais alto, fogos, bater palmas no aniversário. Eu já presenciei algumas situações como essa, né? E as pessoas não entenderem que é uma limitação, mas que essa criança, esse adolescente, esse adulto, ele pode estar inserido completamente na sociedade, pode trabalhar, pode desenvolver as suas habilidades para o que ele tem mais propensão e ficar completamente inserido na sociedade sem o preconceito que a gente percebe que existe hoje. E o que você falou é muito pertinente. A criança, às vezes, tem a sensibilidade auditiva e tal. Só que o que às vezes acontece? Ele deixa de ir, porque ele tem isso. Quando eu falo, eu acredito que ele tem que ir, mas ele não precisa ficar do lado da caixa acústica. Ele pode ficar no final, ele pode ficar no canto, ele não precisa ficar 4 horas da festa, ele pode ficar 2. O que ele não pode é deixar de ir. Você entendeu? Sim. Então, lá na escola, hoje mesmo, a gente estava lá, tinha um menino que estava pondo a mão, assim, uma sensibilidade. Então, não precisa ficar na frente da caixa, ele vai ficar no fundo Mas ele está presente, ele está participando, ele está vendo. Porque, assim, a criança também, ela busca os exemplos, né? E também, assim, se a gente vai falar de trabalhar a criança, nossa, é minha paixão. Eu tenho mães que deixam de sair com seus filhos. Aí você fala, nossa, vai sair com 32 para ir no cinema? Sim. Né? A gente vai ver amanhã, assim, quem vai apresentar, por exemplo, tem vezes que as crianças chegam na escola, né, com um comportamento mais alterado, porque assim, às vezes eles trazem da casa algum acontecimento que às vezes eles não manifestam lá, mas quando chega na escola, eles têm a colalia, né?
Aí ele começa... O que foi falado em casa, Isso. alguma coisa assim que está incomodando, né, a criança. E aí ele começa a extravasar, e às vezes tem... Então, assim, a gente sai com uma segurança, né, só. E eles sabem, eu falo, é muito legal que eles falam, diretor, eu falo assim, eles foram para a praia na sexta-feira, por causa que era o dia 2, era o dia do autismo. Aí eles fizeram uma atividade, e eu falo, tem que se comportar. Não é porque é autista que não vai se comportar, tem que se comportar. Para quê? Para sair com a gente. Tem que se comportar. Então, eles mesmos falam, ó, tia, foi nota 8. Diretora, eles me chamam de diretora Joana. É muito engraçado eles falando. Diretora Joana, mas teve aluno que foi nota 7. Eles mesmos se... outro, né? Então, hoje você vê, se você for lá na escola, eu recebo visitas de outras localidades que querem. Eles falam, nossa, são todos autistas? Eu falei, todos têm laudo, só que são trabalhados. E assim, a gente ali não trabalha a criança com, ela é autista. Não, é como se fosse normal. Eu acho que a mesma postura que eu tenho com meus alunos, eu teria com uma criança que trabalhasse no ensino regular, como eu já trabalhei. Eu sou aposentada da prefeitura há 8 anos. Eu era do atendimento especializado. E era o mesmo comportamento. Então, a gente tem... Autista pode ter limite? Deve ter limite. Deve, não pode fazer o que ele quer. E ele tem que saber que quem comanda é o adulto. Porque o que a gente vê hoje, e não só criança autista, hoje criança autista normal, atípica, ela comandando a família. Sim. Então, e ainda mais agora, que eles vieram com a tecnologia, aprendendo muito, se ocupando disso. Então, hoje em dia, eles estão com essa dificuldade de saber quem é que está no comando. E precisa. Então, a gente... Para o bem deles, né? Para ajudar eles. Exatamente. E a Renata faz visita também. E ela teve uma visita que ela ficou surpresa, porque o pai relatou, que é relatador, que como que na escola ele tem um comportamento... Sim, eu e a psicóloga fazemos visitas, né, domiciliares, porque é importante a gente conhecer o espaço em que eles vivem, né, porque eu penso assim, a escola, ela antes de entrar no campo da educação, ela é um espaço da comunidade, né, então ali as crianças refletem o que está acontecendo em casa ou na rua, o que elas vivem fora dali, então... nós, como profissionais, vamos observar se está tudo bem em casa, se a gente precisa intervir de alguma forma, se a família está precisando de alguma ajuda, né? Então, olha a importância, isso antes de entrar no campo da educação, olha quantas coisas já foram observadas, como é importante a criança estar num ambiente escolar, né? Seja especial ou regular. O quanto é importante ela estar ali dentro para ser observada e para ser ajudada quando for necessário, né? Porque às vezes, se a criança não está no ambiente assim, às vezes não vai saber o que está acontecendo em casa, né? E alguém intervir. Então a gente faz as visitas e às vezes os pais falam, olha, Renata, em casa... ele não está secando o prato, não está secando a canequinha, ou não fecha a portinha, vai no banheiro, mas na escola ele faz tudo isso. Tudo, assim, automaticamente, porque ele já aprendeu, eles mesmo, depois que fazem o lanche, eles vão lá na pia, eles lavam, que a gente trabalha, reforça a autonomia deles, sim, né, para preparar eles para a vida, então eles mesmos vão lá, pegam o pratinho, depois que seca, dá a toalha pro coleguinha, o outro seca, vão lá, guardam, mas em casa não faz, por quê? Porque a família às vezes quer fazer por eles, porque nós, às vezes, como profissionais, enxergamos, como a Joana falou, uma potencialidade que eles têm, que às vezes a família, às vezes, ele é autista, não, vamos ajudar, né, vamos fazer, não, mas tem que deixar eles fazerem, né, então a gente trabalha isso com a família, não, quando ele chegar em casa, reforça, né, orienta, dá os comandos, né, para ele poder ir fazendo, não conseguiu realizar toda a tarefa, realizou um pouco, já tá bom, né, vamos ajudar eles a se desenvolver, então é super importante esse trabalho
com as famílias nesse sentido, né? E assim, e aí, quando a gente vai na casa das famílias, se a gente observa que tem algo que nós podemos, junto ao poder público, né, intervir, auxiliar, às vezes tem entes na família que estão desempregados, né, que precisam de um auxílio, porque lá a maioria das nossas famílias vivem em situação de vulnerabilidade social, né? Nós também recebemos doação de cestas básicas, repassamos para essas famílias, tudo no intuito de proporcionar um ambiente familiar saudável, né, para que eles venham se desenvolver na escola, porque estão bem em casa, né, porque estão se alimentando bem em casa, estão dormindo bem, né, estão tendo um lar harmonioso, afetuoso com os pais. Então, olha a grandeza, né, desse trabalho, e como em todos os níveis. É importante, né? Aliás, acho que são duas perguntas. O autismo leve, que hoje era algo diferente, que era a síndrome de Asperger, e hoje tudo se engloba no autismo, né? Geralmente o autismo diagnosticado na idade adulta era a síndrome de Asperger, tá? Eu queria saber como desenvolver uma pessoa que é diagnosticada com autismo na fase adulta. É um trato diferente? Quais são as principais características para identificar isso? Olha, eu estava comentando, né? Hoje a gente sabe de mais gente que recebeu esse diagnóstico tardio, mas assim, geralmente assim, mulheres, né? A gente tem um índice maior em meninos, né? Mas acaba que a gente agora nós já me ligou assim, muita gente falou assim, olha, às vezes eu lendo tal, eu acho que eu tenho isso, o que eu posso fazer, por onde eu posso... Eu sempre fui tímida, eu não gostava muito de socializar, eu tinha uma certa dificuldade de conversar olhando nos olhos, mas, por exemplo, formada, já com um curso superior, entendeu? E aí o que a gente orienta é buscar um psiquiatra, e aí acaba fechando. Então, hoje, realmente, a gente tem visto mais pessoas na fase adulta recebendo esse diagnóstico. Assim, eu acho que para a pessoa facilita, porque ela começa, né, a se entender, a se conhecer, por que eu sentia aquilo, né? Meio que deu um sentido para a vida daquela pessoa, né? Quando saiu o diagnóstico. Difíceis, né? Mas todo mundo consegue, por que eu não consigo? Por que eu sou boa em algumas coisas e outras não? Então, muitas das vezes, até conversei com uma psicóloga hoje, da importância de uma avaliação com a neuropsicóloga, que são profissionais que, juntamente com o psiquiatra e o neuro, fazem uma avaliação em conjunto, porque realmente é mais difícil em adultos, né? Adultos funcionais que fazem, estão trabalhando, casados, têm filhos, mas alguma coisa ali fez ela procurar um atendimento para poder tirar essa dúvida, né? Então, geralmente, o médico, ele juntamente com psicólogos, né, com experiência em neuropsicologia, para poder aí acompanhar a vida dessa pessoa até fechar um diagnóstico. E aí, depois, eles se sentem livres e até incentivam outras pessoas, né, entram na causa para poder ajudar outras pessoas a chegarem a isso também. Eu estava até conversando antes do programa que ontem saiu uma reportagem num jornal de grande circulação de uma senhora de 60 anos que teve agora, aos 60 anos, o diagnóstico fechado de um espectro autista leve. E aí há já alguns estudos dizendo que há mais dificuldade de fazer esse diagnóstico em meninas do que em meninos, porque às vezes existem diferenças que agora que estão sendo estudadas para realmente fechar esse diagnóstico, que muitas vezes é difícil, né? Eu já acompanhei alguns casos, alguns processos dentro do escritório, e que demorou 3, 4, 5 anos para o diagnóstico poder ser fechado. Quando as características, elas não são tão expressivas, né, e evidentes do jeito
com relação às demais pessoas. Então, é importante que as pessoas tenham essa consciência de que, às vezes, ela pode ter ela se achar não igual aos demais, e pode ser uma situação dessa, e sempre é hora de cuidar, né? Por isso que é importante o programa, que leva informação, né? E hoje em dia a mídia, né, ainda mais no mês de abril, né, Sim. enfatiza mais, e aí a gente observa que depois começam as ligações. Ah, eu estava ouvindo, aí eu fui ver, eu lembrei que quando eu era menor, tal. E assim, o que acontece com o leve? Geralmente o autista leve, ele não tem tanto problema de comportamento, então ele passa meio que desapercebido. Principalmente na escola. Às vezes na escola, eu falo assim, nossa, mas eu conheço criança que teve diagnóstico 9 anos, mas era aquela criança que ficava no cantinho, não dava trabalho, era mais o que a gente chama mais apático, tal. Então, agora, aquela criança que começa com 6 anos, é imperativa, que vai para um lado para o outro, ela chama atenção mais facilmente. E aí, o diagnóstico às vezes é até mais rápido por conta disso. Aí vai ver, aí começa o problema na aprendizagem, aí vai tendo algumas outras características que leva você a encaminhar para um diagnóstico. E justamente a criança leve passa meio desapercebido, principalmente por conta daquilo que eu falei, que às vezes tem um QI preservado, são pessoas que têm notas excelentes na escola. Tem notas boas, tal, só que fica no canto dela, não é de muita amizade, e aí chega nesse pé que, quando está com mais idade, vai buscar, porque ela mesmo, às vezes, por conta dela e das informações que ela recebe, ela mesma começa a associar. Ah, mas eu recebi uma ligação de uma irmã que falou, Joana, conhecida minha já, que trabalha na associação o tempo todo. Aí ela falou assim, agora minha irmã está pensando nessa possibilidade. Ela está achando... O que você indica? Eu falei, então, eu indico que ela procure um profissional para poder fazer... A entidade não fornece o diagnóstico? Não, o diagnóstico. Todos os alunos que chegam até a gente já vêm com o laudo pronto, já com F84, né? Então, e aí a gente começa a trabalhar a partir daí. Mas nós sempre estamos em contato com os médicos, né? Sempre mantendo contato com as clínicas, os vocês profissionais. indicam, existem médicos que tomam para si, ou é tudo muito particular? Vocês não, indicam quando a criança já vem com o laudo, já tem o médico que é o médico de referência daquela criança, né? Então, geralmente, o médico acompanha aquela criança por um longo tempo, né? Depois que sai do neurologista, às vezes passa para o psiquiatra, né? Que fica acompanhando o comportamento até a fase adulta. Então, geralmente são os mesmos médicos que acompanham, né? E os profissionais aqueles que fazem terapias, que daí vão acompanhando, às vezes nos pedem relatórios, né, para saber como é que eles estão indo na escola, que assim, o autista pode estar bem por um determinado tempo, de repente surge algum comportamento diferente, né, então a gente sempre avisa, pede para a família, avisa o médico, vamos ver o que está acontecendo, né. Então, pelo fato da gente estar há muito tempo, a gente começa a observar cada criança, e assim, a vantagem de estar lá há muito tempo é que assim, quando eu cheguei lá, um aluno que tinha 4, hoje tem 34. Então, ele foi criança, ele foi pré-adolescente, ele foi adolescente e agora ele está na fase adulta. Então, o que eu observo nesse tempo que eu estou lá? A criança, se não entra tardia na escola, quando ela passa pela pré-adolescência, às vezes muda, como mudam os hormônios, tal. E aí, então, a criança, às vezes, ela muda o comportamento. Então, a gente tem que estar atenta. É que nem eu falo, por exemplo, para a mãe, quando eu vou fazer entrevista, dorme bem? Não dorme bem? Ah, come de tudo? Ah, ele come de tudo. Ah, como que é o comportamento? Se você observar que ele não está dormindo, não, ele sempre dormiu bem, só que agora ele não está dormindo tão bem, já é um pontinho para você se observar. Ah, ele comia de tudo, agora ele está mais seletivo. Tem que voltar a acompanhar com o médico. Então, por isso que eu falo, às vezes a pessoa comenta assim, todo ano é preciso um acompanhamento da criança com o médico. Assim, ou o neuro, ou o psiquiatra, ou os dois, porque tem crianças que têm comorbidades.
né? Ter convulsão. Então, precisa ter um acompanhamento. E periodicamente ir ao médico. Não posso ir lá só pegar receita. Por quê? O médico tem, por isso que a Renata falou do relatório. Assim, para o médico é um parâmetro como ele está na escola, como ele está na família, né? E como ele está na escola regular, se é o caso. E aí ver o que é melhor para essa criança. Entendeu? Bom, vamos prestigiar quem está nos assistindo aqui. Fábio Luiz, dando boa noite. Amália, boa noite. Pessoal, doutor Tiago Leal, boa noite a todos. Parabéns, Joana e Renata, a toda a equipe de autistas de Santos. Referência em nossa cidade, trabalho de excelência. Maria Aparecida, boa noite. Existem níveis de autismo? E o José Simão também falando boa noite. Sim, então a gente tem uma criança que é leve, moderada e severa. E assim, eu acredito numa possibilidade de uma criança que, sendo trabalhada, ela no começo, tendo um diagnóstico de moderada, ela possa passar a ser leve. E assim, tudo vai do trabalho de como a pessoa age com essa criança. Eu acredito muito no trabalho do médico, né? Vai aí meu abraço ao doutor Tiago Leal, que é parceiro nosso, né, Renata? Muito parceiro. E assim, para orientar, para buscar. E nós temos, lógico, aquela criança que às vezes é mais severa e que também é atendida. Lá na escola, nós somos, acho que, as únicas entidades que atendem somente autista. Certo. Então, a gente tem criança leve, tem criança moderada e tem criança severa. E às vezes a pessoa fala assim, já me falaram assim, Joana, mas você acha que criança leve precisa da educação especial? Eu acho que precisa de terapia e precisa do ensino especializado. Por quê? O trabalho que a gente faz na escola, 4 crianças e algumas salas com 2 profissionais especializados, a pedagoga e a auxiliar de classe, 4. Olha o trabalho que é feito. E aí me pergunta assim, já falaram assim, você faz reforço? Não, nós não somos reforço da escola. A gente faz o que antecede os pré-requisitos para que ele possa ficar sentado no ensino regular, que ele possa ter atenção. Então, não é que a gente chega lá na escola e vai reforçar o que a professora deu. Uhum. Então, aí eu até abro um espaço para falar de um método que a gente trabalha desde 91. Eu cheguei junto com o método. E quem trouxe o método foi a doutora Beatriz Padovan, que chama reorganização neurofuncional. É uma coisa que eu acredito muito. Por quê? Porque eu passei pelo método. E se hoje eu estou aqui nessa bancada, é por conta do método. Então, o que a gente faz? Dentro da área da fonoaudiologia, a gente faz a recapitulação de todo o processo motor da criança, que começa desde o balanço, rastejar, engatinhar, andar de gatinho, andar com macaco. Então, a gente faz todo um trabalho motor. Aí você fala, mas não é fono? É fono. Mas a gente faz toda uma preparação para amadurecer o sistema nervoso central, para depois ele poder ir para a cadeira e fazer toda a função articulatória, entendeu? Então, eu acredito que o nosso trabalho também é sucesso, porque a gente tem esse método, a gente tem a habilidade dos nossos profissionais, nós temos nossa psicóloga, nós temos um professor de educação física, nós temos a Renata, entendeu? Nós temos a Elvira, que cuida da alimentação, tem o que cuida da limpeza, então tudo isso faz a gente ser o que a gente é, entendeu? Bom, eu queria perguntar também, a gente sabe que foi criado, né, por causa de uma lei inclusive, que tem o nome do filho do Mion, né, foi criado uma carteira, é um cartão, né, onde você identifica as pessoas com esse transtorno, e também existe um símbolo, né, agora, que são os quadradinhos, né, o quebra-cabeça que vem quando tem em algum lugar, ou na carteirinha, ou na mão dessa pessoa, ou nos carros, significa, eu já vi em peru escolar, esse símbolo dizendo que também carrega
crianças que tenham esse transtorno, isso é importante por quê? Porque, pela lei, elas têm prioridades. Então, as pessoas precisam entender que esse símbolo, ele tem um simbolismo mundial, né? E esse simbolismo significa que essas crianças têm prioridade junto, não só órgãos públicos, mas também aos órgãos privados. Então, foram criadas algumas legislações em razão disso, e é assegurado, eu estou falando isso é um pouco mais da legislação, para que as pessoas que estejam ouvindo possam entender. Se alguém tem um plano de saúde ou tem algum tipo de assistência médica, saiba que não é só o médico, né? Os planos de saúde são obrigados a, inclusive, proporcionar terapia com cavalos, certo? Os fonoaudiólogos, os psicólogos. Então, todos os educadores e os profissionais multidisciplinares, o plano de saúde é obrigado. Os nossos tribunais são unânimes nesse sentido. Quem tiver o seu pedido negado pode buscar e vai conseguir que o plano de saúde ou até a sua própria cidade tenha que proporcionar isso para as pessoas que têm o espectro autista. Por quê? Porque existe muita gente que tem o diagnóstico e que acaba também não procurando seus direitos, né? E é importante que as pessoas saibam que tem inúmeros direitos, e aí precisam procurar um profissional da área para poder garantir esses direitos para essas crianças, para os adultos, para os adolescentes, porque a gente fala muito em criança, mas eu acho que existe uma dificuldade maior quando essa criança cresce, né? Porque, na minha opinião, eu já vi muitos pais terem dificuldade de lidar com o próprio diagnóstico. Vocês sentem isso na associação? Sim, a gente tem famílias que têm essa dificuldade. E, às vezes, até, como você mesmo falou, de saber dos seus direitos. Mas lá na escola isso não deixa passar despercebido, porque Renata, né, Renata, sempre está informando, buscando, e assim, principalmente na área de fisioterapia, na área de TO, que é uma coisa. E quando a gente, às vezes, vê, a gente fala muito da criança pequenininha começar esse trabalho. Ah, mas e o adulto? O adulto ou a criança mais, por exemplo, adolescente, ela precisa sim desse trabalho. Sim. Mas a gente, quando fala em terapia, né, parece uma coisa. A gente logo vai para as crianças, bebê e tal. E eles têm essa necessidade. E é muito difícil, às vezes, o plano mesmo liberar. Então, essa informação que você está dando é muito importante mesmo. As pessoas precisam, né, ter esse tipo de informação. Inclusive, as crianças que estão numa escola regular, municipal, privada, pública, estadual, elas também têm direito a um profissional que vá acolher essas crianças, porque na minha opinião, né, a inserção dessas crianças, desses adolescentes, numa sala normal, desde que não tenha o severo, que eu acho que aí é mais difícil, mas mesmo assim eu até acho que é importante. Meu filho estudou numa escola no ensino fundamental 1 e 2, que tinham todos os tipos de deficiência, até com paralisia cerebral. Então, essa inserção faz com que a sociedade entenda melhor essas crianças, os adolescentes, os adultos, e que não haja tanto preconceito, porque quando você está inserido e as pessoas convivem com pessoas diferentes, a discriminação diminui muito, né? Você fala assim, a criança é acolhedora, né? Sim. Às vezes a discriminação nem vem da criança, vem do adulto, né? Você ia falar alguma coisa? Eu ia aproveitar um gancho que ela está falando sobre os direitos e falar sobre um cartão que nós temos no município, que é o cartão Santos Acessível, né, fornecido pelo Poupa Tempo. É um cartão de identificação da pessoa com deficiência, né? E aí, no caso do autista, a mãe vai, agenda lá no Poupa Tempo, leva a documentação, foto 3x4, laudo atualizado, e ali vai ter todas as informações sobre aquela pessoa, né? O nome do responsável, às vezes telefone,
vai ter o CID, né, informando a deficiência. E aí, quando aquela criança ou adulto, a gente fala criança, mas envolve o adulto, né? Os alunos em geral, quando ela tem o cartãozinho, depois ela pode ir na CODEP, que é a Coordenadoria de Políticas Públicas aqui de Santos, para obter gratuitamente o cordão do girassol, que hoje mundialmente é conhecido para aquelas pessoas que têm uma deficiência oculta e invisível, né? Então aborda diversas deficiências, e aí é muito usado porque assim, a gente fala do autista severo, moderado, às vezes você olha, você já vê, né? É visível alguns comportamentos. Sim. Agora, no caso do leve, às vezes não. Então é importante para aquele autista leve usar, quando for sair com a família, às vezes vai em algum lugar, vai no shopping, vai no mercado, vai em algum lugar, e é importante a comunidade saber a importância, para que é aquilo ali, que aí ela vai poder se preparar e acolher aquela pessoa no ambiente que ela estiver, né? Então é muito importante. E também falando do benefício, o LOAS, né, que é o benefício de prestação continuada, que é um direito, né, o valor de um salário mínimo para a pessoa com deficiência, né, que tem aí os critérios de renda para poder entrar, mas é um benefício que auxilia muito para aquelas famílias que às vezes não têm condição de pagar um plano de saúde, né? Então, por exemplo, são poucos que trabalham dentro de casa, então a família tendo esse benefício, que é um valor que o objetivo dele é ser usado com a pessoa, né, em benefício da pessoa, sendo para comprar vestimenta, ajudar na alimentação e muito mais no poder oferecer para essa pessoa um plano de saúde, se às vezes não consegue no município algum serviço, né? Então é importante a família que não saiba, que tem esse direito, lógico, aí tem que ir no CRAS, fazer o cadastro único, né? Ver os critérios, conversar com o assistente social e posteriormente ver se encaixa, né, no direito ou não, mas é mais um benefício aí para dar um respaldo para a família. Só para quem está nos ouvindo, o LOAS é um benefício da Seguridade Social, então a pessoa não precisa nunca ter contribuído com a Previdência Social, só que precisa ter uma renda per capita de 1/4 do salário mínimo por pessoa que mora naquela residência, né? Com algumas exceções que agora, a partir do ano passado, foram incluídas. Então, a aposentadoria por invalidez é uma delas. Se alguém recebe aposentadoria por invalidez, não entra nesse critério. Então, é importante, quem não tem conhecimento, quem não sabe disso, procure, vai ter que se encaminhar junto ao INSS, vai ter uma audiência, existem vários critérios. É o INSS que concede esse benefício. Mas, às vezes, ele não concede e aí a justiça acaba concedendo. Então, eu sempre incentivo as pessoas a buscarem os seus direitos, porque, às vezes, não é tão simples assim, mas as pessoas acabam conseguindo. Você falou do INSS, muitas vezes é negado, né? Às vezes está em todos os critérios. Exatamente. De renda, critério que já tem infelizmente. Laudo, mas aí a gente vai para a Defensoria Pública, né? Para poder lutar pelo aquele direito. Então, a escola, nós também, eu acompanho alunos que foram negados pelo INSS, então a gente dá esse suporte, a gente intervém na Defensoria Pública para conseguir esse direito que é de direito daquela família, né? Sim. Todos os autistas de qualquer grau, do leve ao severo, eles têm direito ao LOAS? Todos têm, porque assim, não importa o grau, ele sendo diagnosticado com autismo, ele é automaticamente uma pessoa com deficiência. Independente da renda da família. Não. Aí para esse benefício vai ter o critério, é que ela falou que é um quarto do salário mínimo por pessoa. Per capita, né? Na família. Então, daí vai de avaliar caso a caso, né? Como é que está a situação da família. Isso, de então, assim, para quem está em dúvida, quer buscar mais sobre o assunto, é se dirigir ao CRAS, né? Próximo da sua residência, que primeiro você tem que fazer o cadastro no CRAS, no cadastro único, para poder posteriormente seguir, né, com o processo. Aí lá eles vão dar todas as orientações. A gente tem aqui a Cleonice de Jesus dizendo parabéns a essa equipe. Sensacional, meu filho Tiago, há 29 anos, frequenta a Escola Autista Santos. Então, assim, importante a gente ver, né, o depoimento das pessoas e que realmente há dentro da cidade de Santos, porque infelizmente não são todas as cidades da Baixada Santista que têm esse suporte e que a gente consegue aí contribuir para minimizar esse problema dos deficientes, né?
Você falou bem, assim, eu lembro que agora, graças a Deus, agora a demanda é grande, muito grande. E nós, lá na escola, a gente não conseguia nunca fechar porque sempre estava vindo mais. Agora não, a gente tem outras entidades que têm salas. Então, entidades que nós só atendemos autistas, mas tem outras entidades que estão atendendo agora, abriram salas para atender os autistas. Então, a demanda deu uma melhorada. Mas, é que nem eu falo para você, hoje nós estamos com 44 para um aluno, para cada 44 nascidos, né, um autista. Então, você vê que a demanda está aumentando. Por quê? Porque nós temos profissionais na área da saúde que estão mais atentos, nós temos a família que também está mais atenta por causa das informações, mas, assim, a gente fica feliz que hoje a gente tem vários lugares que tem só a AMA em São Paulo, tem a AMA Azul. Então, hoje em dia, a gente vê que tem uma assessoria nas cidades. Isso é importante, né? Sim, porque dá um trabalho, dá orientação. É importante que as cidades elas proporcionem isso. A gente está no eixo Rio-São Paulo, e mesmo nesse eixo, São Paulo é o estado da federação mais rico, né? E mesmo assim a gente tem cidades aqui que não tem nenhuma infraestrutura. Imagina quando a gente pensar numa questão federal. Então, imagina no Amazonas, no Acre, em Rondônia, em Roraima, a situação fica muito pior, né? Então, é importante que o Brasil, de um modo geral, ele se prepare para essas crianças, para esses adolescentes, para esses adultos, porque a gente precisa muito, é muito carente ainda dessa assistência para todo tipo de deficiência, né? Não é só para os autistas, mas para todo tipo de deficiência. Mas é importante esse trabalho, é importante que as pessoas tenham conhecimento disso, e cada vez mais é importante que se fale, porque também eu acho que antigamente havia um tabu. As pessoas não queriam que ninguém soubesse que o seu filho, se ele tivesse um autismo leve, ninguém queria que a sociedade soubesse que o seu filho é cometido de uma síndrome dessa, né? Isso acontecia muito. Graças a Deus isso tem caído por terra, né? Tem aparecido. Tem os movimentos, tem as caminhadas, tem os grupos, né? Hoje você tem grupos de família que cuida mais dessa área. A gente tem, por exemplo, a gente tem lá como escola, mas junto na comunidade teve caminhada na Praia Grande, teve caminhada aqui, tem projetos que estão agora sendo lançados para atender crianças portadoras do TEA. Então, tem o surf, que é adaptado, tem skate, tem os cavalinhos, como as crianças, tem canoagem. Então, você vê, agora a gente precisa informar essa família para que elas participem também, né? Não está lá só o projeto, mas que tenha crianças que participem, que é isso que a gente quer. Isso que é inclusão, né? Sim, isso sem que dúvida nenhuma. O trabalho é esse mesmo, é de incluir. Que a gente tem aqui em Santos a primeira clínica, né, que é o CREM, que é a primeira clínica no Brasil totalmente pelo SUS, né, que atende somente autista. Então, eu acho que isso é um grande orgulho para a cidade, né? A gente teve o prazer de ir lá, acho que foi em 2019, né, que a gente fomos convidados a ir lá conhecer o espaço. Então, assim, para aquela família que, assim, de imediato não tem plano de saúde, precisa de um acompanhamento médico, precisa de terapias, também pode estar se direcionando à policlínica do seu bairro, e aí lá que eles vão fazer o encaminhamento para poder estar indo para a clínica escola, né? E aí lá vai receber todos os atendimentos que precisa. Então é muito bom também isso na cidade. Renata, você, no início do programa, a gente falou da questão das pessoas poderem ajudar a associação, e vocês falaram sobre a Nota Fiscal Paulista. Então eu queria que você explicasse isso um pouquinho. Então, aqui. A Nota Fiscal Paulista, ela criou um programa que você pode destinar os cupons fiscais para uma entidade, seja ela na área de educação, na área de saúde, causa animal, né? E na educação também. Então, como é que você faz? Por exemplo, hoje você tem já o seu login, senha, você já informa o seu CPF lá. Para a pessoa física, vem um valor um valor baixo, muito, né? Pequeno, mínimo, muito pequeno, que você tem que acumular para posteriormente
poder utilizar. Agora, quando você vai lá no seu sistema, entra com login e senha, e você vai digitar, lá tem uma opção doar para uma entidade. E aí você vai digitar o CNPJ daquela entidade que você escolheu. Aí vai aparecer o nome da instituição, você vai escolher o tempo que você quer doar, porque você pode alterar entre as entidades, vou doar 1 ano para uma, 1 ano para outra, né? Então você vai selecionar lá a entidade, e aí automaticamente você vai continuar informando o seu CPF na sua compra. Só que automaticamente eles repassam os cupons fiscais para a entidade. Então é uma forma que a pessoa pode ajudar uma entidade sem realmente colocar a mão no bolso, que a gente fala, né? Porque compras todo mundo faz, todo dia, né? É numa padaria, é em loja de roupa, é no mercado, sapato. Então, você informando... Não pode bebida alcoólica, cigarro, elas não entram, né? E o detalhe mais importante, ficando para você é pouquinho. Doando para a entidade vai 104 vezes mais. Então, e aí não tem aquele mito, porque muita gente não pega, porque aí vão descobrir quanto que eu ganho e tal. Isso é mito. Poxa, isso é mito. Então, é uma forma de você ajudar. Sim, eu tive na reunião da pessoa que organizou a nota fiscal paulista. Ele falou que para a entidade era a saída para a crise. Né? Principalmente agora, né? Que a gente está sem eventos, esse tempo sem eventos. Então, eu fiz o teste, né? Eu fiz o teste, comprei, fiquei acompanhando. Eu comprei um produto de R$ 29,90. Entrou para a escola R$ 250. Você entendeu? Por quê? Então, hoje a gente tem 26 cadastrados. Porque assim, fixo. Porque você não precisa nem pegar o cupom. O cupom pode ficar lá. Quando você vai no restaurante, é o que dá mais. Quando você vai no fast foods, é o que dá mais. Quando você vai comprar um sapato, quando você vai comprar uma roupa, é o que... Mercado, nem tanto justamente o que você está falando, para bebida, essas coisas. Então, assim, eu acredito que depois dessa matéria, eu vou abrir lá, porque como meu marido... A gente veste a causa, né? Sim. Então, meu marido é o tesoureiro, ele é que acompanha a nota paulista. Então, ele tem acesso aos cadastrados. Eu acredito que eu vou chegar lá e, por conta disso, nós vamos aumentar o nosso cadastro, as pessoas cadastradas. Porque você tem que ter a sua senha e seu login. Você entra lá, barrinha, entidade, cadastra. Aí tem que saber o CNPJ. O CNPJ. Alguém sabe o CNPJ para poder passar? Depois de 30 anos, se a gente... o CNPJ 55674-782, 1000 contra 36. Repete de novo. 55674-782, 1000 contra 36. Entra lá, cadastra e aí a gente de pais, amigos, educadores de autistas. E se tiver alguma dúvida, liga pra gente lá na escola. O telefone. Ajuda no processo, às vezes a pessoa tem dificuldade com internet, alguma coisa, a gente ajuda. E também tem o vídeo explicativo na nossa página nas redes sociais, que é Autista Santos. A gente está usando o nome de Autista Santos, né? Que é o nome que nós batizamos para a escola. Então, lá, tanto no Facebook quanto no Instagram, a gente apresenta o trabalho que acontece no dia a dia na escola, os passeios, né? E aí a gente tem o vídeo também divulgando. As pessoas podem chamar lá também, a gente responde, a gente orienta. Então, entrando pelas redes sociais, consegue também comunicação com vocês. Sim. E aqui, se você me permitiu, quero agradecer a Renata, que desde que ela está com a gente, a nossa... mídia social cresceu muito, porque ela tem essa habilidade, ela tem essa disponibilidade, tem auxiliado muito o meu trabalho, junto com a equipe que a gente está lá, porque a gente não é só a Joana dos autistas. Hoje a gente tem Joana dos autistas, tem Renata dos autistas, tem Elvira dos autistas, tem uma equipe dos autistas que trabalham em prol das crianças. Quem quiser ser mais alguém dos autistas, quem quiser ir para lá colaborar com a entidade, como é que tem que fazer? Então, para colaborar, a gente tem... Colaborar com o serviço braçal, ir lá... se quiser prestar um serviço, por exemplo, vocês estão com um problema no encanamento, na eletricidade, a pessoa se predispõe a fazer isso. Pode fazer?
Pode, a gente pode, até a gente precisa de alguns serviços para manutenção, Sim. coisa assim que às vezes, o que acontece? Às vezes a gente tem dificuldade de achar um profissional e às vezes a gente tem dificuldade de pagar esse profissional. Sim. E aí vai. A gente tem recebido muita bênção, a gente conseguiu, mas aí daria acho que um outro programa, a doação da casa por um casal holandês, no ano de 2000. No ano de 2018, um casal entrou lá veio até a escola e perguntou para mim o que eu queria para a escola. Ele reformou toda a escola, toda, desde o piso de porcelanato, pastilha, tudo e mais além. Em 2018, reformou todo o nosso telhado. Hoje a gente tem um painel solar, e por conta desse painel solar que a gente conseguiu através de emendas de vereadores aqui de Santos, que foram conhecer nosso trabalho, hoje a nossa escola é toda climatizada, para o bem-estar da criança. Porque a gente sabe que a criança autista tem aquela sensibilidade, tem a questão sensorial, calor, tem feito muito calor. Então, no climatizado, agora a gente... Nossa, a escola evoluiu muito. Quem conheceu a escola, acompanhou, sabe do trabalho. Então, quem quiser conhecer, estamos à disposição. Tá certo. Tá bom? A gente já tem, inclusive, um ouvinte nosso aqui que já disse que vai prestar um serviço para vocês. Falou que não vai cobrar nada. Exatamente. Tá bom, Tá, então, bom, gente, a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu quero agradecer muito, né, dizer que realmente é muito importante que esse tipo de síndrome seja tratada, que as pessoas não tenham preconceito, principalmente os familiares, os pais, as pessoas que estão junto dessas pessoas, que realmente entendam que é um problema, que isso precisa ser encarado, né? Não pode ser colocado para baixo do tapete, e que realmente essa criança, esse adulto, esse adolescente pode evoluir desde que ele receba os tratamentos necessários, desde que ele seja inserido na nossa sociedade, porque quanto mais a gente discrimina e isola, pior essa criança e esse adolescente ou esse adulto vai se sentir. E eu quero que vocês deixem um recado aqui para quem está nos ouvindo. Olha, eu só tenho a agradecer, né? Eu dedico a minha vida a essas crianças, né? A essas famílias, né? Eu sempre falo, e eles sabem disso, que eu trato eles como se fossem meus filhos. Então, eu quero o carinho de todos eles, né? É fundamental o amor, porque eu acho que... E eles sabem disso, eles sabem quem gosta dele, eles sentem isso, né? Então, o que eu tenho para falar para vocês é assim: acredite na capacidade, que eles são capazes, eles precisam de um ajuste, a família, de uma orientação, né? E eu estou aqui para que vocês precisarem. Eu estou quase me aposentando já, né? Mas se eu me aposentar, eu já fico bem tranquila, que eu só vou deixar um legado. Hoje eu recebi uma visita lá na escola, bem brevemente, e aí eu comecei a falar. Ela falou assim: você está passando isso para alguém? Eu acredito que eu estou, né, Renata? Entendeu? Então, é assim, a gente não quer só para a gente, e é pena que só em abril que a gente recebe um pouco mais de mídia, né? Porque o autismo está aí de janeiro a dezembro. Sim. Tá? Mas tá bom. Abril é um bom que a gente depois consegue mais a coisa. Já vamos quinta-feira em um outro evento, né? Então, e a gente vai divulgando, é isso. Vocês estão convidadas para ir no meu programa Embaixada Brasil, lá em Cubatão, tá? Na quinta-feira, 16 horas, para quem está assistindo, não perca, tá? Exatamente. E assim, eu acho que a informação tem que ser propagada, tem que ser difundida, e assim a gente vai crescendo junto. Não tem nada de crescer individual. A gente tem que crescer junto. Eu também queria deixar um abraço. Eu estou fazendo parte do grupo que está se formando uma associação de autistas em Cubatão, que é a CATEA, Associação Cubatense de Amigos do Transtorno do Espectro Autista. No nome do Abel, que é o idealizador, eu quero parabenizar isso, né? Me convidaram para participar e podem contar comigo sempre que vocês precisarem. É justamente esses grupos de famílias que são importantes mesmo para estarem buscando recursos, porque aí unidos a força é maior, né? Tá. Renata, eu queria que você repetisse, né, deixasse o seu recado e depois repetisse as páginas das redes sociais para que as pessoas possam visitar
E se quiserem, lógico, contribuir, é sempre muito bem-vindo. Bom, eu queria agradecer, né, o convite e dizer que nós estamos lá de portas abertas, né? A escola, embora nós tenhamos os alunos matriculados, mas a gente também é um espaço aberto à comunidade para atender qualquer pessoa que for lá, que nos ligar, a gente reserva um tempo, a gente atende, então a gente presta esse auxílio. E assim, eu acho que para a sociedade em geral, a palavra é respeito pelas famílias, né? Respeito pelas famílias, respeito pelos alunos, né? Pelas pessoas com os transtornos. E assim, eu acho que todo mundo hoje conhece alguém com autismo, né? No seu prédio, na sua igreja, em qualquer lugar, alguém conhece. Então, ter empatia por essa família, né? Às vezes vê uma criança, né, num momento de crise, no chão, a família fica constrangida, fica envergonhada, não sabe o que fazer, as pessoas passando, olhando. Então, quanto mais a gente divulgar o assunto e a sociedade, eu não tenho ninguém na minha família, mas como eu posso colaborar? É justamente prestando essa empatia, fortalecendo a causa, espalhando conhecimento, né? Então, agradecer a minhas famílias lá da escola, né, a confiança. A gente tem desenvolvido um trabalho bem bacana, né? Eles têm a confiança na gente, as crianças também. E assim, a gente, como a Joana falou, a gente trabalha com amor, não é só pelo dinheiro, né? Se for só pelo dinheiro, tem que ter o amor, tem que ter aquela paixão pelaquilo, né? Então, acho que para fechar é isso. E as páginas da escola é Autista Santos, Facebook, Instagram. Tá certo. Tá bom? Eu agradeço muito, né, vocês estarem aqui. Eu fico muito feliz de poder proporcionar um momento, nem que seja só uma horinha, mas poder dar voz a essa questão tão importante que a gente precisa realmente falar, que é importante ver como as pessoas trabalham com isso com paixão, né? Eu quero parabenizar vocês pelo trabalho, é um trabalho maravilhoso. Eu acho que realmente vocês fazem a diferença na nossa sociedade, é importante isso. Eu agradeço muito a participação de vocês duas, muito obrigada, viu? Foi um programa emocionante, importante, e a gente, com certeza, vocês vão voltar aqui logo, logo, para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Muito obrigada por todos que nos ouviram, que nos assistiram, e até a próxima semana com mais um Fatos em Destaque. Compartilhe esse link. www.omegawebradio.com